Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Vocabulary Study, que é um estudo de vocabulário, e o nosso foco são os adverbs, que são os advérbios. Advérbios são classes de palavras essenciais na morfologia de qualquer idioma. Os advérbios são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para oferecer circunstância. Ele oferece informação adicional para os verbos, os adjetivos e até mesmo outros advérbios, tá bom? Muitas vezes na língua inglesa, eles são confundidos com os adjetivos, porque o adjetivo também oferece qualidade. A diferença é que adjetivo qualifica nomes ou pronomes. Já os advérbios, eles oferecem informações, eles descrevem ou eles qualificam, oferecem a circunstância para as outras classes gramaticais. Bom, nosso roteiro de hoje, então, Introductions. Vamos fazer uma introdução dos nossos advérbios, vamos entender um pouquinho como eles se organizam, como eles são formados na língua inglesa. Regular and irregular adverbs, que existem advérbios que são regulares, que são aqueles que seguem uma regrinha, e os advérbios que são irregulares, ou seja, eles têm uma característica própria. Vamos falar dos tipos, types of adverbs, os tipos de advérbios que nós podemos ter, que vai depender da ideia que ele transmite. Uses, quais são os usos dos advérbios e, por fim, exercício de gramática. Então, vamos lá. Começando com a nossa introdução, apresentar para vocês um pouquinho desse conceito. E por que a gente está colocando os advérbios dentro do campo de estudo de vocabulário? Porque estudo de vocabulário é o estudo de palavras, é você conhecer novas palavras para ampliar a sua quantidade de compreensão de vocábulos ou de palavras dentro daquele idioma, para aí você conseguir melhor desempenhar suas habilidades comunicativas. Se você conhece mais palavras, você lê melhor, você fala, você consegue desenvolver as atividades de leitura, de interpretação com mais facilidade, tá bom? Voltando para os adverbs, para a nossa introdução. Adverbs are one of the four major word classes. O que eu falei na introdução. Os advérbios são uma das 4 classes de palavras essenciais. Quais são as 4? Verbos, substantivos, adjetivos e advérbios. Essas 4 classes gramaticais, elas são consideradas as mais importantes porque é a partir dela que nós criamos, por exemplo, outras palavras. Os outros termos ou as outras classes gramaticais, elas oferecem informações complementares, mas elas não sofrem alteração de vocabulário. Conjunção, interjeição, as preposições, são palavras que mantêm a sua estrutura padrão, elas sempre ficam do mesmo jeito, tá? Junto, como eu mencionei, com substantivos, verbos e os adjetivos. Um advérbio oferece greater description, ele oferece uma maior descrição, ou seja, as circunstâncias, tá? Que para o verbo, o adjetivo ou outros advérbios. Ou mesmo um grupo de palavras, uma locução. O advérbio pode modificar essas estruturas. Os advérbios, muitas vezes, em uma situação de contexto, eles respondem às perguntas sobre quando, onde, como, how much, que seria quanto, ou how often, com qual frequência. Ou seja, vamos lembrar um pouquinho dos advérbios em português. Advérbios de tempo, de lugar, de modo ou maneira, advérbios de quantidade ou intensidade e advérbios de frequência. São algumas dos tipos de advérbios ou das circunstâncias que os advérbios podem oferecer em um contexto. Os advérbios, eles podem modificar um verbo. Então, por exemplo, John swims daily. O John nada diariamente. Então, a palavra diariamente, que é um advérbio de frequência, ele oferece detalhes, ele modifica, ele complementa a ação apresentada na frase. Com qual frequência ele nada? Então, ele oferece informações adicionais. Pode modificar um adjetivo,
She has a very long hair. Ela tem um cabelo muito longo. Então, essa palavrinha very, que é um advérbio de intensidade, indica muito, ele modifica ou ele complementa o adjetivo longo, muito longo. Tá? Pode modificar um outro advérbio. Então, por exemplo, Robin was speaking so rudely. O Robin estava falando, ou a Robin estava falando tão rudemente, de uma forma tão agressiva. Então, a palavrinha so oferece intensidade para um outro advérbio, que é o modo que a pessoa estava falando. Ou mesmo uma sentença completa. Então, por exemplo, suddenly, de repente, the rain stopped, a chuva parou. Então, é o adjetivo que modifica o sentido que a frase representa. Então, é nessas situações que nós vamos observar os advérbios modificando ou complementando os contextos. Os advérbios podem ser, como eu mencionei anteriormente, de tempo, lugar, modo, frequência, intensidade, afirmação ou advérbios de certeza, em português a gente chama advérbio de dúvida, advérbios de negação ou mesmo advérbios de ordem ou sequenciamento. Os advérbios, eles são classificados dessa forma de acordo com a ideia que eles expressam. Os advérbios e os adjetivos, como eu mencionei anteriormente, eles são comumente confundidos, justamente porque eles descrevem, eles oferecem informações adicionais dentro de um contexto. Para você diferenciar um do outro, a gente tem que observar o que eles estão modificando, o que eles estão complementando, eles estão dando característica a quê na frase. Tá? Então, olha só o exemplo, tá? Para demonstrar a diferença entre um e outro. O adjetivo, ele vai oferecer descrição para nome e para pronome. Por exemplo, Ferrari, ou Ferrari, is a fast car. A Ferrari é um carro rápido. Fast car, eu estou dando a qualidade ou a característica para o substantivo carro. Eu estou qualificando um nome. Agora, no caso do advérbio, ó, a palavrinha fast. Fast é uma palavra irregular. Ele tanto pode ser um adjetivo quanto ele pode ser um advérbio, tá? Então, no caso do advérbio, ele oferece característica e informação adicional para as outras classes gramaticais, verbo, adjetivo e advérbio. Ele não dá característica para nome. Isso é o adjetivo. Olha o exemplo. James ran fast. O James correu rápido ou correu rapidamente. Nesse caso, o ato de correr, a ação de correr é que foi modificado, tá bom? Então, perceba que o adjetivo, o que muda é o nome. No caso do advérbio, o que muda são as outras classes gramaticais. É assim que a gente vai diferenciar um do outro. Falando só dos advérbios agora, quando a gente pensa na característica dele ser regular ou irregular, a gente está falando na forma que ele é estruturado. Os adjetivos regulares são aqueles adjetivos os advérbios que seguem sempre um padrão, porque eles são construídos a partir de um adjetivo, tá bom? Então, você vai sempre observar que os advérbios regulares são aqueles que terminam com o sufixo ly. Esse ly em inglês corresponde ao nosso mente em português. Fastly, rapidamente. Slowly, lentamente, tá? Então, esse ly, normalmente, ele representa o advérbio mente, tá? Esse sufixo que nós utilizamos em português. No caso dos advérbios irregulares, não tem regrinha, ele não termina com ly, tá bom? Tem vários tipos de advérbios, tem o mais conhecido que é o adjetivo well, que significa bem, ele é o contraparte, né, o parceiro do adjetivo good, bom, que é a característica, bem é o modo. E aqui tem alguns exemplos, ó, adjetivos regulares, todos com ly no final, bom? Carefully, cuidadosamente, differently, diferentemente, quickly, rapidamente, é a mesma coisa que fast ou fastly, da ideia de velocidade. Sadly, tristemente, economically,
economicamente. Então, são exemplos em que eu tenho a mesma terminação, por isso ele é considerado regular. No caso dos irregulares, não tem LY. Well significa bem, very well, muito bem. Fast, rápido ou rapidamente. Hard, dificilmente, aí no caso ele está como advérbio. Late, atrasado, tá? Para dar a ideia de algo tarde. E daily, diariamente. Bom, então são alguns exemplos. Daily, apesar de ter ly, ele é irregular porque quando ele é adjetivo, ele já termina com ly, tá bom? Então é uma situação particular que foge à regra padrão. Aqui, no caso, tem algumas observações de como eu acrescento esse ly. Então, por exemplo, se o adjetivo termina em ic, eu só acrescento ally. Tem uma exceção, que é o publicly, que significa publicamente. Tá? No exemplo, economically, economicamente. Logically, logicamente. Então, são exemplos, especially, especialmente. São exemplos em que a palavra termina com IC, aí basta eu acrescentar o sufixo L. No caso dos adjetivos que terminam em Y, eu tiro o Y, coloco um I no lugar, e aí depois eu acrescento o LY. Easily, facilmente. Happily, felizmente. Angrily, de maneira irritada, nervosa, tá? Agressivamente, por exemplo. E no caso dos adjetivos que terminam em LE ou UE, eu tiro o E e aí eu acrescento o LY. Terribly, terrivelmente. Truly, verdadeiramente. Simply, simplesmente. Tem uma exceção, ou algumas exceções, como brave, que é bravamente, corajosamente, ou politely, que é educadamente. Bom, então tem algumas situações que é importante que vocês deem uma olhada lá na apostila, disponível na plataforma Gonçalves Dias, no canal do estudante, para que você se familiarize com essas regrinhas, tá bom? No caso dos advérbios e adjetivos irregulares, aí nós vamos observar que o mais comum da língua inglesa é a palavrinha well, que significa bem. Nem todas as palavras, como eu mencionei para vocês, que terminam em ly são advérbios, como, por exemplo, a palavra lonely ou friendly, que significa sozinho ou amigável. E para você diferenciar isso, é sempre analisar o contexto, tá bom? Quando eles são usados como advérbios, aí você coloca a palavrinha maneira junto. De uma maneira adorável, de uma maneira amigável, para fazer sentido na língua portuguesa. Em alguns casos, tanto os adjetivos quanto os advérbios têm a mesma escrita, é a mesma palavra. De novo, para você diferenciar, é importante olhar o contexto. He is a fast runner, ele é um corredor rápido. She runs fast, ela corre rápido. O sentido é muito parecido, o que diferencia é sempre a que ou a quem aquela palavrinha está caracterizando ou está diferenciando. No caso dos tipos de advérbios, eu já antecipei para vocês. Advérbio de lugar, tempo, maneira, certeza, ou no português a gente chama advérbio de dúvida, frequência ou intensidade. Tá? Advérbios de lugar, o próprio nome diz, ele vai se referir sempre a um lugar ou uma localização. Alguns exemplos são aqui, lá, acima, abaixo, perto, longe. Então, são advérbios que fazem referência a uma posição, sempre respondendo a perguntinha onde. Tá? Advérbios de tempo, quando? Se refere a qualquer demonstração temporal. Agora, ontem, hoje, mais cedo, mais tarde ou antecipado, atrasado, são ideias que fazem referência temporal. Advérbios de maneira, o modo, como alguma coisa deve ser feita, tá? Ou de que maneira? Bem, lentamente, rápido, ativamente, são alguns exemplos que vocês vão observar. Advérbios de dúvida ou certeza em inglês demonstram com qual confirmação, com qual certeza algo pode ser apresentado. Maybe, talvez, probably, provavelmente, surely, com certeza, são algumas expressões que nós utilizamos. Advérbios de frequência,
próprio nome já diz, com qual regularidade alguma coisa acontece, sempre, nunca, às vezes, raramente. E os advérbios de intensidade, você pode utilizar very, muito, to, demais, extremely, extremamente, enough, bastante ou suficiente. A palavrinha to, que vocês observam aqui, no final da palavra, ela pode significar também. Aí ele pode atribuir e possuir um significado diferente. Veja alguns exemplos. There is a supermarket near here. Há um supermercado perto daqui. Perto daqui dá a ideia de lugar. She will call you tomorrow. Ela te ligará amanhã. Ideia de tempo. Mary dances well. A Mary dança bem. É o modo como ela dança, tá? Então, perceba que cada uma dessas palavrinhas oferece detalhes sobre alguma circunstância. They are definitely going to pass the exam. Eles com certeza passarão na prova. Advérbio de dúvida ou de certeza. Mark never goes to school by bus. Ele nunca vai para a escola de ônibus. É advérbio de frequência. That movie was very funny. Aquele filme foi muito engraçado ou divertido. Muito da ideia de intensidade. Quando que nós usamos os advérbios, então? Vamos usar o advérbio, como a gente sabe, eles modificam, transformam ou oferecem qualidade para várias classes gramaticais. Então, nós vamos usar quando, por exemplo, você quiser modificar um verbo. The soccer team played well last weekend. Então, o time de futebol jogou bem no fim de semana passado. Quando você quiser modificar um adjetivo, it was an extremely good match. Foi um jogo extremamente bom. Então, esse extremamente está complementando o sentido do adjetivo bom. E eu posso usar também para complementar um outro advérbio. The soccer team played very well. O time de futebol jogou muito bem. Então, perceba que eu posso usar o advérbio nessas situações. Também há situações em que eu posso usar o advérbio para complementar ou modificar um quantificador. Palavras que dão ideia de quantidade. There are quite a lot of people here. Há bastante pessoas aqui. Então, esse quite a lot, ele dá essa ideia de algo em grande quantidade, tá bom? Sentences também, eu posso usar o advérbio para modificar uma sentença, como eu mostrei para vocês lá no início. Unfortunately, the bus already left. Infelizmente, o ônibus já partiu ou o ônibus já saiu. E é nesse sentido que a gente observa que os advérbios eles podem complementar ideias transmitidas em um contexto. Uma coisa é você chegar e dizer, eu ando, eu caminho. Então, faz sentido, todo mundo entendeu qual ação você realiza. Agora, se você oferece um advérbio, você complementa esse sentido. Eu ando rapidamente, eu ando pela manhã, eu ando perto daqui. Então, são complementos que eu ofereço que me ajudam a transmitir uma ideia, que me ajudam a expressar algum conceito, tá bom? Então, os advérbios são muito importantes para complementar sentido e para oferecer informações, tá? Vamos ver os exercícios agora? No caso do exercício de advérbio, a gente sempre vai ter que analisar a parte gramatical e o contexto, a aplicação da gramática em uma situação textual. Marque a alternativa que completa a frase. Jane reads a book. Jane, e aí eu tenho aqui como complemento, lê um livro. Então, eu tenho que analisar, nesse contexto, qual advérbio melhor se encaixa nessa situação. Bem, sometimes, às vezes, at home, em casa, tomorrow, amanhã, e terribly, terrivelmente. Além de analisar o contexto, é importante também ver a posição, porque tem alguns advérbios que são utilizados depois do sujeito e outros advérbios que aparecem mais no final da frase. Nesse caso, eu estou me referindo à frequência. Com que frequência esse sujeito lê o livro? Tá? É uma ação no presente. Jane sometimes reads a book. Às vezes, ela lê o livro. No segundo exemplo, no segundo exercício, I noticed the students speak English e está faltando o final. Eu observei, eu notei que o estudante fala inglês
E aí eu tenho como complemento fluently. Ele fala inglês frequentemente. Ele tem esse hábito. Então é importante analisar sempre os contextos, tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós falamos de vocabulário com o foco nos advérbios, que são palavras que oferecem circunstância ou informações adicionais. Se cuidem, fiquem bem, até a próxima e bye bye.